Comentar esse e outros assuntos de política. Aqui comigo no estúdio, Carlos Maza, jornalista e colunista do O Povo. Muito boa noite, Maza. Obrigado pela sua participação. E aí, antes de mais nada, Maza, quais são os possíveis desdobramentos legais dessa investigação? O deputado pode enfrentar alguma sanção ou processo judicial se as declarações forem consideradas ilegais? Essa argumentação de que, exercendo a liberdade de expressão e amparado pela imunidade parlamentar, protege o deputado, né, de dizer que deseja a morte do presidente da República? Bem, primeiro, boa noite, né, Tardan, pessoal que está acompanhando a gente. O que ele pode sofrer ali, pelo menos pelo primeiro momento ali, é uma representação no Conselho de Ética da Câmara, se alguém tomar essa iniciativa, provocar o grupo, e também a Justiça em si, né? A Advocacia Geral da União já divulgou nessa quinta-feira que deve procurar aí a responsabilização do deputado pelos diversos crimes ali, de questão de ameaça e tudo mais, né? Porque, Tardan, é aquela coisa, né? Até complicado. Como é que se comenta um absurdo, uma palhaçada dessa, né? É até difícil encontrar palavras, né? Parece aquela história da banalização mesmo do grotesco, né? Parece que esse pessoal aí da extrema-direita está cada dia tentando testar os limites da nossa democracia e a tolerância que as pessoas vão ter com esse discurso aí de que tudo estaria justificado numa liberdade de expressão sem limites, que nunca existiu e nunca foi dessa forma no nosso regramento jurídico aqui no Brasil, né? O dia desse era o Gustavo Gaia comparando ministro de Estado a garota de programa, né? Pediu desculpa e voltou atrás porque citou o Davi Alcolumbre, presidente do Senado. O Davi inchou pra cima dele e ele, né, como bom covarde, voltou atrás ali e afinou um pouco o discurso dele. Não por desrespeito que ele fez com relação à ministra. Então é uma questão ali de tentar ir testando os limites disso, né? Desse grotesco, a banalização desse tipo de coisa aí que a gente viu agora há pouco aí com relação às falas do deputado Gilvan da Federal. O deputado vai lá, na questão de um projeto que está discutindo, né, que já é um projeto absurdo, né, voltado totalmente para a rede social, lacração barata, a gente pode até falar mais um pouco disso daqui a pouco, mas aí vai no projeto, apresenta um relatório que ele quer desarmar a segurança da presidência da República e fala que quer fazer isso porque quer que o presidente morra, né? A gente tem uma figura no direito brasileiro, que é a questão ali na doutrina e na jurisprudência com relação quando vai se analisar a aplicação de uma lei, tem uma coisa que é chamada um conceito que é a vontade do legislador, né? Que é o juiz, ao julgar, ele não pode tirar ali a interpretação que ele quer daquela lei. Ele deve levar em consideração o que era o interesse, né? O contexto, qual era a vontade do legislador, como o próprio nome indica, ao aprovar aquele projeto. Isso é uma coisa muito levada a sério no direito, é estudado na doutrina, nas universidades, nos pós-mestrados, doutorados. Enfim, é um conceito jurídico muito importante que sempre está sendo debatido e renovado. Como é que vai ser o conceito, a vontade do legislador num caso desse, se essa proposta passa? O juiz vai julgar uma ação, né, que venha a ser colocada ali contra essa ação, falando, não, a vontade do legislador é que o presidente morra, porque o Gilvan não deixa nem aberto, ele fala abertamente essa bizarrice aí com relação à morte do Lula. E aí você vai atrás dessa história, né? O projeto original, apesar do Gilvan ser o relator ali, apesar de estar, é do Paulo Bilins, que é um deputado que vive disso, né? De falar atrocidade, de propor atrocidade para fazer videozinho, corte ali pro TikTok, pro Instagram dele, né? E aí o argumento dele, né, Tardan, é uma analogia triste, infantil, simplória, rasa, de, se o Lula é a favor de desarmar a população, tem que desarmar a segurança dele também, sabe? Aquelas coisas que parecem uma criança, aquela provocação, uma analogia sem pé nem cabeça, como se todo mundo tivesse um alvo ali, como o Lula tem, e a necessidade de uma segurança, até por questão de representação estatal. Há alguma nação do mundo que tenha presidente sem direito à segurança armada? Isso é uma excrescência, né? Um debate que não existe, que está sendo colocado ali só para gerar esse tipo de corte. Aí o Gilvan acabou se empolgando um pouco demais e cometeu crimes diretamente ali com relação à forma como ele defende uma lei com o objetivo de que o presidente morra, né? Pelo menos é o interesse dele ao defender ela, ao apresentar ela daquela forma. E aí gera o debate, né, Tadante? Tem que se perguntar um pouco o que está acontecendo
acontecendo com o Brasil, com o nosso Congresso, com o Parlamento, né? O que essas pessoas, para onde a gente está caminhando com esse tipo de teste da nossa democracia e da nossa tolerância ao grotesco, né? A banalização da perversidade, como é num caso desse aí, né? A gente está tendo agora uma PEC de segurança pública, foi anunciada agora há pouco. A gente está tendo que discutir questão de qual é a cobrança certa para o imposto de renda. A gente tem essas tarifas internacionais, o mundo inteiro está discutindo isso e o nosso Congresso está perdendo tempo e dinheiro, muito dinheiro, vale-se de passagem, para discutir desarmar o presidente, a segurança do presidente, com base na corrente de WhatsApp ali que o Paulo Bilinski leu alguma vez no WhatsApp ou num para-choque de caminhão e está passando adiante num projeto de lei, né, Tardan? Desculpa, eu até fico um pouco aqui, perco um pouco, né, fico um pouco na universidade, porque... Bacana mostrar essa energia. Porque é um absurdo, né? Olha a palhaçada, tá defendendo desarmar o presidente. Hoje estava outro processo ali, projeto sendo votado, que era para equiparar, incluir os crimes de corrupção ativa e passiva na lei dos crimes hediondos. O cidadão que não acompanha a política, não entende muito bem de direito, pensar esse tipo de coisa, achar que isso vai ser uma solução boa, tudo bem, vá lá, mas um senador da República, né? Acho que foi proposto pelo Marcos Duval, não tem nem assessoramento ali para chegar à conclusão de que esse é um projeto totalmente inócuo, demagógico. É só olhar a própria lei, né? As pessoas associam a corrupção a um crime que não é a corrupção em si, né? Geralmente a gente associa a ideia de corrupção ao crime de peculato, que é a subtração de, né, bens da administração pública e tudo mais, desvio de dinheiro, bem dizer, ou aquela concussão, quando o cara força, né, o pagamento de propina, alguma coisa. Crime de corrupção ativa e passiva é outra coisa, né? Envolve aquela questão de obter ou oferecer uma vantagem indevida ali ao servidor público ou a pessoa que oferece ao servidor público alguma vantagem em troca ali de, né, enfim, de alguma questão que está no poder daquele servidor público. Então, o senador que propõe ali, que eu acho que é o Marcos Duval, não sabe nem diferenciar. E aí faz um negócio desse, perde tempo, tá lá, né? O pessoal discutindo com relação a isso. Parece que ele não entende nem muito bem o que são os crimes de corrupção ativa e passiva. Usa a palavra corrupção, que está cristalizada no imaginário brasileiro, e vai colocar, por exemplo, um guarda que pega dinheiro de alguém para colocar um carro e a pessoa que oferece isso vai ser enquadrado num crime de corrupção ativa e passiva. A pessoa que oferece é ativa, o guarda que recebe é passivo, né? Porque está no ponto que recebe. E aí, esse guarda e essa pessoa vão ser presos por um crime hediondo, sem direito à fiança, com condenação cumprindo no regime fechado, não importa qual for. Enfim, Tardan, é muito triste ver o que aconteceu, né? O Congresso foi tomado por um grupamento de políticos muito pouco produtivos, que não debatem os temas que interessam para eles, muito pouco preparados, desqualificados, eu diria. Esse Gilvan aí, não preciso nem forçar a barra, tá muito claro para todo mundo ver que é um desqualificado. Olha os termos que ele usa, né? Que o presidente morra, tem um ataque cardíaco. Enfim, então é uma coisa muito triste, né?